Nos últimos anos, o mercado editorial tem mudado muito. Livros surgem de perfis nas redes sociais e novos autores aparecem com contratos milionários, graças à sua popularidade online. Mas o que está por trás dessa tendência? É uma estratégia de marketing ou um novo modelo de seleção literária? Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live do podcast Ghostwriter, agora através do próprio YouTube. Estamos na oitava. E o assunto de hoje é bem interessante. É daqueles que dividem opiniões no mundo literário. Será que as editoras estão mais interessadas em escritores ou em influenciadores? Em outras palavras, vale mais ter talento ou ter seguidores? Publicar um livro é uma coisa muito cara. E nós temos aqui no Brasil hoje em dia, em virtude da alta do dólar e de outras circunstâncias, um aumento do custo do papel, um aumento dos custos de impressão, né? Então isso, as editoras ficam sempre muito cautelosas ao lançar um autor novo, um autor desconhecido, investir na publicação de um livro desse escritor, porque o investimento pode ser alto e dependendo do caixa da editora, a editora é uma empresa, ela tem um orçamento naquele ano para publicar, vai gastar tanto na publicação de livros. E ela, muitas vezes, esse orçamento já está quase todo comprometido com obras já contratadas de autores da casa, de autores que têm possibilidade de vender, porque já testaram isso, etc. Outras contrataram livros de autores mais renomados que podem agregar prestígio à casa editorial, que não necessariamente as vendas vão importar nesse caso. Agora, com relação ao autor novo, a editora às vezes fica insegura, porque aquele autor pode ser que não dê o retorno, o investimento que pode representar, como eu estava falando, né? Dependendo da editora, um problema grave no caixa. E aí, quando o editor ou a pessoa lá responsável pela contratação entra nas redes sociais, que muitos editores fazem isso quando recebem originais, ou o original ele é lido e tem uma avaliação ali preliminar positiva, eles procuram o autor nas redes sociais e quando veem que o cara tem uma quantidade expressiva de seguidores, de inscritos, etc., eles falam, pô, esse cara tem mais chance de divulgar o livro porque ele já tem um público, né? Então é uma chance maior, mas isso não significa, naturalmente, que esses seguidores, inscritos, etc., vão se converter em compradores do livro. A minha primeira impressão é que sim, as editoras estão olhando muito para isso. Elas estão erradas? Até certo ponto, não. E até certo ponto, sim, né? Eu acho que existe aí um mix que as editoras podem procurar, que talvez seja um mix que seja mais saudável, não sei se eu posso dizer dessa maneira, mas que, no mínimo, seria mais representativo para a literatura. Porque quando as editoras priorizam o autor, eu vou falar autor entre aspas, tá? Vocês vão entender já o porquê que esse autor que eu estou explicando aqui agora está entre aspas. Mas quando ela prioriza o autor pelo número de seguidores que eles têm nas redes sociais, ela está dizendo ela está assumindo que para ela a qualidade não é o que mais importa, né? Que o que mais importa é a esperança de venda que aquele influenciador, dado o seu número de seguidores, traz junto consigo, né? Então, alguém que vai ter lá, eu tenho 500 mil seguidores nas minhas redes sociais, se 1% deles comprarem o meu livro, eu já tenho uma quantidade de venda ali que já é uma venda, não vou dizer um sucesso, Mercedes, mas 1% é muito pouco também, né? Acho que eu chutei até muito baixo aqui, mas já seria uma quantidade relevante em termos de número de mercado brasileiro. O lançamento de um livro é sempre uma incógnita. Você pode apostar naquele
naquele livro, mas ele pode não trazer um retorno que a editora está esperando. E aí aquele número de seguidores dá uma segurança para... É aí que eu queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você que é um escritor experiente, já está no mercado há muitos anos, e tem livros com bons números de vendagem, é um escritor consolidado já. Se você estivesse agora do lado de uma editora e você tivesse que... Tá garimpando o mercado em busca de autores para sua editora. Qual o número de livros vendidos de um autor que você nunca ouviu falar te chamaria atenção para você falar, opa, eu quero esse cara? Não, eu não veria isso. Não? Se fosse um editor... Não. Eu veria o potencial... Eu analisaria vários fatores. Então, peraí, rapidinho. Antes de você continuar a resposta, deixa eu refazer a pergunta de uma forma diferente. Tá. Me diz um número que as editoras não vão poder deixar de olhar de um autor independente que lançou um livro por conta própria e acabou vendendo uma quantidade X de livros que ele não pode mais ser ignorado. Qual seria esse número X? Não sei. No meu caso, eu não veria dessa forma, porque quando você é um editor lúcido e você tem uma noção do mercado, você não é uma pessoa delirante, você sabe que uma pessoa assim, fora da realidade, que não tem bom senso, você sabe que um autor sozinho, ele, com uma edição independente, ele tem um potencial, teoricamente, a não ser que seja um sucesso, aquela menina que escreveu 50 Tons de Cinza, que publicou online e conseguiu milhões de leitores antes de ir para uma editora grande, aquilo é uma exceção. Mas os escritores brasileiros, estamos falando aqui do Brasil, né? Os brasileiros, tem poucos realmente que você consegue juntar e dizer, não, esse cara foi um grande sucesso antes de ir para o mercado e continuou sendo um sucesso depois. Porque, na verdade, se eu fosse um editor, eu posso falar como livreiro. Eu já fui livreiro mais de 10 anos. E quando chegava um livro lá, claro que eu colocava livros de autores conhecidos, etc. E tal. Mas eu via o tipo de livro que eu conseguiria vender ali dentro, o que eu conseguiria encantar o meu público. Independentemente do autor ser um best-seller, ser consagrado, assim. Então eu lia livros, e os livros que eu gostava, eu sentia, pô, esse livro aqui dá pé. Eu consigo vender esse livro. Eu nem encomendava na distribuidora consignado, eu comprava os livros. Eu sabia que eu venderia. E vendia. É uma questão de você ter uma percepção do que você pode fazer com aquele material. É basicamente isso. Então, mesmo que seja um autor desconhecido, você olha aquele original, você fala, opa, isso aqui, se eu trabalhar bem o marketing, se eu mandar para as pessoas certas, se eu fizer uma boa estratégia, isso aqui vai vender porque tem potencial. Independentemente do autor ter milhões de seguidores, vamos criar esses seguidores, vamos criar esses leitores a partir da editora, né? Agora, quais são os livros que têm esse potencial? Aí entra o outro lado. Qual o original que vai chegar na editora e vai despertar essa percepção no editor? Então, temos mais de 10 anos de podcast. E apesar de nós também termos tido nossos hiatos aí, a gente também está muito tempo. Mas por que eu estou falando isso? Foram muitos hiatos que agora acabaram. Agora serão só ditongos, né? Boa. Por que eu estou falando isso? Porque desde que eu comecei isso, eu já tinha uma pretensão de algum dia entrar no mundo literário. Lá atrás eu comecei a escrever um livro e achei que esse livro seria o meu grande lançamento no mundo literário. Atrás, lá onde está aquela... Lá atrás, ali atrás daquela janela ali. Aquela janela? Tá. Ainda bem que é atrás na janela, podia ser outro... E eu desisti totalmente, porque não tinha qualidade nenhuma para eu levar aquilo à frente, e a coisa ficou engavetada e vai continuar engavetada para sempre. Mas a vontade sempre esteve aí. Então, o fato de ter me tornado um podcaster antes foi uma preparação para o seguinte: eu preciso ter alguma
projeção em redes sociais para que eu algum dia possa me lançar nessa carreira literária também. E nada melhor do que isso, que unir o útil ao agradável. Vou fazer isso com amigos, vou falando de coisas que eu gosto, de livros, e foi aí desde que surgiu o podcast Ghostwriter. Não só com essa intenção de poder falar disso, mas também visando asfaltar o terreno para uma próxima carreira literária.